Salmo 90, nos últimos versículos deste salmo, a palavra fala em nos alegrar pelos dias em que vimos o mal ou a adversidade. E o salmista termina esse salmo dizendo que apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E o último versículo desse salmo diz: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Essa é uma palavra que me acompanha há muito tempo. Desde que eu me converti. Eu louvo a Deus por esse salmo, porque quando eu vejo o salmista dizendo: Senhor, seja sobre nós a tua graça e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. O que você tem feito em Deus? Aquilo que você tem feito em Deus é aquilo que Deus vai confirmar sobre a sua vida. Quando a palavra nos orienta a buscar nele e ver a obra das nossas mãos confirmadas por ele, é só o que nós precisamos fazer. Deus não vai confirmar sobre a sua vida e sobre a minha absolutamente nada do que nós não tenhamos feito de acordo com o propósito dele. E quando estamos aqui para render culto de louvor e adoração a ele, nós devemos ter isso em mente: que a graça dele seja sobre mim e sobre você, e a obra das nossas mãos para glorificar o nome dele sejam confirmadas por ele. É só isso que nós desejamos. E nós realmente bendizemos o nome dele por esse privilégio de nos abençoar dessa maneira. É dessa forma que nós vamos orar e dar início ao nosso culto, para que a graça dele seja sobre nós e a bênção dele recaia também sobre nós. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Pai, por esse privilégio de chegar à tua casa e te render culto de louvor e adoração. Ó Pai, nós bendizemos o teu santo nome porque o Senhor nos separou para essa finalidade. O Senhor nos separou para esse objetivo. E nós pedimos a Ti, Deus, que nós nesta noite consigamos oferecer ao Senhor um culto racional. Nós entendemos o porquê de estarmos aqui. E nós estamos aqui primeiramente para Te pedir: perdoa-nos. Perdoa-nos em nome de Jesus. Tu sabes as cargas que já viemos carregando ao longo dessa semana, mas nós pedimos: tem misericórdia e compaixão de nós. E nos abençoa nessa hora por amor do Teu nome, e recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor e tudo aquilo que será feito aqui nesse lugar. Que realmente, Deus, reflita a Tua glória. E para Ti, Senhor, seja toda a honra. É o que nós Te pedimos e em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Vamos lá, pessoal do louvor?
Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé para dar início ao nosso período de louvor. Levantar as mãos para adorar.
amém. Essa bondade, ela me constrange. E quando eu percebo essa bondade, eu realmente invisto, eu oferto, eu dizimo, eu coloco tudo aquilo que eu tenho à disposição desse Deus. E nesse momento você está sendo convidado, convidada a trazer a tua oferta, o teu dízimo e colocar mesmo à disposição de Deus aquilo que Ele tem te dado. E por favor, quando você retornar ao seu lugar, não deixa de cumprimentar alguém que está aí do teu lado, que está precisando do teu abraço, do teu sorriso. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Corações
obrigado, Senhor, porque pela Tua morte na cruz, Senhor, nós vencemos junto contigo, Pai. Que nós possamos, Senhor, movidos pelo Teu Santo Espírito, Pai, viver essa nova vida, Pai. Essa nova vida que o Senhor conquistou para nós na cruz, Senhor. Muito obrigado por nossas vidas nessa noite aqui, Senhor. Nós clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Então, por isso, quebranta, Senhor, nossos corações, tira todo o orgulho, Pai. Tira tudo aquilo que possa impedir a Tua ação nessa noite, Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Hoje para nós é um dia especial, né? Não por somente estarmos aqui para render culto a Deus, mas há cerca de 2 semanas eu conversei com Jean-Michel e ele estava me falando sobre a apresentação da filha dele. Isso me impactou assim profundamente, porque existem coisas que eu gosto muito de fazer. E apresentar crianças é uma delas. Batizar, idem. E eu sou muito agradecido a Deus por apresentar a Marie, penso se eu não estou pronunciando errado, né? A Kedna, que é filha da Marie. Ok, e eu vou chamar a família aqui, porque a família confiou não ao pastor Sidney, mas a família confiou a essa igreja a apresentação dessa criança. E quando eu apresentar aqui a Kedna, eu estou apresentando uma criança em nome da igreja, né? Será que ela vem comigo? Será que ela vem? Vem com o pastor aqui. Não quero. Não vou ficar disputando com você, né, Cristina? Vem com o pastor. Gente, vamos. Que maravilha. Poxa. Gente, que privilégio poder, em nome da igreja, apresentar a Kedina. Kedina, querida, que Deus te abençoe. E a igreja sabe que nós não batizamos crianças, nós simplesmente apresentamos porque sabemos que essa função é uma função dos pais de ensinar a criança essa função é uma função dos pais de ensinar a criança no caminho em que deve andar. Mas eu bendigo o nome do Senhor pelo privilégio de receber uma família que veio do Haiti e essa criança nasceu no Brasil.
e nós, enquanto igreja, podermos abençoar essa criança e essa família. Para que Deus dê sabedoria aos pais, para que eles possam ensiná-la no caminho em que deve andar. E eu quero deixar aqui uma palavra para a família, antes de orar pela Quetina. Está em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos, Quetina, ela será como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, filhos e filhas que sairão de Quetina, e a paz sobre Israel. Assim, o Senhor te abençoe, Quetina, para que você seja uma criança que alegre o coração de seus pais, e a bênção do Senhor nunca se aparte desta casa, dessa família, e que esse lugar seja um lugar de prosperidade, seja um lugar de bênção na vida de vocês, para que vocês, guiados no caminho do Senhor, consigam conduzir a educação de Quetina. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. E Ele guarde a vida de vocês. E guarde a família de vocês. E faça resplandecer o rosto dele sobre vocês todo o tempo. E encha o coração de vocês de paz. De paz. Vamos orar por Quetina. Deus amado, eu sou só um representante dos teus filhos e filhas reunidos aqui na tua casa nessa noite. Tu sabes, Pai, que esse ato não é um ato sacerdotal. Esse ato é um ato da igreja, em que nós impetramos juntos aqui a bênção sobre a vida de Quetina. E pedimos, Senhor, que Tu confirmes a Tua palavra sobre a vida dela, e Tu confirmes a Tua palavra sobre a vida de seus pais, dando a eles sabedoria para conduzir essa menina nos Teus caminhos. E fazer dela, Deus, uma herdeira da Tua promessa que está sobre a vida dela. Abençoa, Pai, para que no tempo certo, quando ela tiver entendimento, ela venha te confessar como Senhor e Salvador de sua vida, e guardando a tua verdade, guardando a tua palavra em todo o tempo, ela se conduza, Senhor, nos teus caminhos. Pai de amor, muito obrigado por essa oportunidade. Nós abençoamos Quetina, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e que toda a honra seja dada a Ele. E toda a glória também, porque Ele é merecedor de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, que Deus abençoe. Vocês podem se sentar.
Deus amado, nós agora queremos um pouco mais daquilo que o Senhor separou para nós nessa noite. Que o Teu Santo Espírito me capacite a transmitir com amor e graça a Tua palavra aos Teus filhos e filhas reunidos aqui na Tua casa nessa noite. Abençoa-me por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 8. Romanos 8, no versículo 28, que é uma palavra que eu gosto muito, é uma daquelas que também acompanham a minha vida por muito tempo, e eu espero que nessa noite seja bênção também na tua vida. Romanos 8, 28, a palavra diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Isso está na Almeida, revista e atualizada. Na NVI, o mesmo versículo é lido da seguinte forma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Já na NVT, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender a coisa do jeito de Deus, porque se nós não entendermos a coisa do jeito de Deus, nós poderemos pensar que esse princípio que está aqui será um princípio em que tudo cooperará para o meu bem, sempre que existir um propósito. Mas só que eu vou entender isso sob a minha ótica. Mas aí eu e você precisamos entender a aplicabilidade deste princípio de uma forma que isso faça sentido para Deus, primeiramente, e também para você. A primeira coisa que eu preciso entender é que Deus é eterno. E sendo Ele eterno no seu próprio ser, Deus é alguém que não tem início e também não tem fim. E você precisará fazer algumas anotações para depois você conferir, porque lá no Salmo 90, no versículo 2, diz o seguinte: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, antes do mundo ser criado, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E uma das pessoas que eu conheço que chegaram mais perto da explicação de como explicar a Deus, tem uma canção do Thales Roberto que diz que ninguém explica a Deus. Eu acho interessante a colocação que ele faz nessa canção. E ninguém explica, porque imagine o que é você tentar explicar alguém que de eternidade a eternidade é Deus. A minha mente e a sua são muito limitadas para entender isso. Mas como a palavra de Deus confere, eu e você precisamos confiar nisso. A segunda coisa é que não tem como calcular o que Deus planeja. E isso você vai constatar lá em Jó 36, 26. Quando a palavra diz, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Então nós estamos falando num Deus que planeja
que estabelece o propósito, mas por mais que eu e você tentemos entender tudo isso, não tem como a gente calcular o tempo de Deus para cada coisa. A terceira coisa que eu e você precisamos entender e partir daqui para a gente poder acompanhar o raciocínio é que Deus é imutável, ou seja, Deus não muda. Salmo 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Isso significa que antes de você já havia um propósito de Deus alinhado na sua família para você nascer. E haverá depois de você um propósito estabelecido contigo para as tuas próximas gerações, e isso não mudará porque já é plano de Deus. A quarta coisa que eu e você precisamos entender é que Deus é bom. E a partir do momento que eu entendo que Deus é bom, como Ele é bom, eu e você precisamos entender que em Deus não há maldade. E em Deus não havendo maldade, tudo aquilo que sair da bondade deve ser interpretado como maldade, não é de Deus. Jeremias 29, 11, a palavra diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de lhes dar esperança e um futuro. É isso que a palavra diz. Como Deus planejou tudo de uma forma perfeita, tudo deveria sair da forma mais perfeita. Por quê? Porque se Ele é imutável, se as coisas já estão estabelecidas desde a fundação do mundo, o que será que deu errado? Por que alguma coisa deu errado? Por que alguma coisa, então, não está cooperando do jeito que deveria cooperar para o meu e para o teu bem? E aí eu dei uma olhada numa entrevista da Rede Record, e lá eu assisti o presidente da ONG Rio de Paz, que é o Antônio Carlos Costa, e ele fazendo um levantamento com 50 crianças com idade entre 0 e 14 anos. Essas 50 crianças foram vítimas de bala perdida. E dessas 50 crianças, desde 2007 até aqui, nos 2 últimos anos, 28 crianças foram mortas no Rio de Janeiro por bala perdida. E como você vai explicar para uma mãe de uma criança como a Ágata que Deus é bom, que Ele tem tudo planejado e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Às vezes nós, de uma forma muito cristocêntrica, dizemos, vamos falar para uma mãe dessa: olha, ainda que a sua filha Ágata tenha morrido de bala perdida, isso vai cooperar para o seu bem. Como pastor, eu não tenho coragem de falar uma coisa dessa para uma mãe. Eu não tenho. Porque a partir do momento que eu falo uma coisa dessa para uma mãe que tem a sua filha morta porque ela estava numa Kombi, e essa bala perdida foi disparada por um policial que 3 dias antes havia tido um amigo morto, e ele, sob uma tensão muito grande, viu 2 meninos ali no complexo de uma das favelas do Alemão,
E eles, sob tensão, esses meninos estavam carregando uma esquadria de alumínio na moto. Ele atira, a bala ricocheteia, bate no poste e atinge Ágata, que já chega ao hospital praticamente morta. E o que é pior é ver a polícia chegar e cerca de entre 10 e 20 policiais trabalhando, fazendo pressão no corpo médico do hospital para que o projétil que atingiu a menina não fosse entregue para a perícia e fosse constatado que a polícia era responsável por aquilo que tinha acontecido. Como num caso como esse todas as coisas vão cooperar para o bem? E aí é que eu quero chegar com você, porque Deus, Ele estabelece o propósito, Ele estabelece os planos, mas o ser humano, ele manipula as circunstâncias, ele trabalha com as circunstâncias para que o propósito original de Deus não se cumpra. E essa questão de trabalhar com esse propósito é porque nós temos dificuldade de nos alinhar com os planos previamente estabelecidos por Deus. Deus planejou e estabeleceu tudo de forma perfeita. Mas nós precisamos entender que, como Deus ele é imutável, Ele não mexerá nas circunstâncias. Mas nós, com dificuldade de nos alinharmos à vontade de Deus, nós trabalhamos como esses policiais. Eles vão tentar alterar as circunstâncias para que a vontade de Deus seja explicada segundo a ótica deles. Isso nós precisamos entender. Como isso aconteceu conosco desde a fundação do mundo. Gênesis 2. A partir do versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Tudo estava muito bem. Até esse ponto, todas as coisas elas cooperavam para o bem. Até esse ponto. Tudo fecha direitinho. Por quê?
Porque enquanto Adão e Eva não tiveram a escolha diante de si, estava tudo bem. O plano era perfeito. E esse plano é tão perfeito que o amor incondicional de Deus já é demonstrado na junção desse casal. Porém, quando eles têm que fazer uma escolha, e aqui eu estou falando da primeira família original que só tinha um homem e uma mulher na face da terra. Só tinha eles dois. Mas quando eles têm que fazer uma escolha de comer ou não comer do fruto, eles escolhem comer. E ali eu comecei a pensar do porquê que Adão e Eva comeram. E nós falamos bastante do pecado original, que foi porque eles comeram do fruto. E eu vou mais a fundo, dizendo para você que tanto Adão quanto Eva não enxergaram uma extensão de si no outro. E o pecado original, ele entra no mundo porque Adão e Eva, que eram dois, não conseguiram se ver como seu próximo. Porque o próximo, ele nada mais é do que a extensão de mim mesmo. O outro sou eu. Agora, quando eu consigo enxergar o outro como eu, quando o fruto me é oferecido para comer, eu decido não comer por amor ao outro, por amor ao próximo. E o que aconteceu aqui é que você tinha uma família de somente duas pessoas que não conseguiram enxergar a extensão do outro. Pensando em si, Eva ouve a voz da serpente, ela oferece do fruto para o seu esposo, e o seu esposo, irrefletidamente, ou seja, sem refletir, ele come. E ele só comeu, e ela só ofereceu, porque eles não conseguiram ver o outro. A cruz ainda não tinha sido posta entre Adão e Eva. E eu preciso pensar em enxergar o outro como a extensão de mim mesmo. E eu preciso, nessa noite, contigo, pensar em como sair dessa cilada. Porque o pecado não foi comer do fruto, mas o pecado foi não colocar-se no lugar do outro. Até que ponto eu comer desse fruto vai me afetar? Até que ponto eu oferecer o fruto para ele vai me afetar ou vai afetá-lo? Esse tipo de relativização, de racionalização, não houve da parte nem de Adão, nem de Eva. E eles dois só precisavam dominar sobre a sua própria vontade, mas não conseguiram. Assim como eu e você também não conseguimos, porque se tem uma coisa que nós fazemos, é que quando pecamos, queremos arrastar pessoas para dentro do nosso pecado, e foi isso que aconteceu com Eva. Eva ouviu a voz da serpente e, não satisfeita, ofereceu do fruto para Adão, e Adão embarcou. E o resultado é isso que eu e você estamos enfrentando até hoje, porque o projeto original de Deus não foi seguido. E eu preciso entender como sair de tudo isso, porque a força para não fazer o que eu não quero, essa força não está em mim. Ela está em Cristo.
Porque se eu não estiver em Cristo, quando me fizerem uma oferta, eu vou responder da mesma maneira como Adão respondeu, e quando te fizerem uma oferta, você vai cair do mesmo jeito que ela caiu. Então, eu preciso pensar que antes de ser de mim mesmo, eu preciso ser de Cristo. Antes de você ser de você mesmo, você precisa ser de Cristo, porque se você não for de Cristo, você vai cair do mesmo jeito que Adão e Eva caíram. E sem Cristo, o outro para você nunca existirá. Nunca. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que estás no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso era plano de Deus para eles? Não. O plano original foi: vocês não comerão, vocês não tocarão. Esse era o plano original. Mas eles decidiram transgredir aquilo que Deus tinha estabelecido e automaticamente trabalhar com as circunstâncias. Eles decidiram tentar alterar as circunstâncias e não se conformar ao projeto, ao plano original de Deus, que era não tocar na árvore do bem e do mal. Esse era o plano original. E quantas vezes eu e você somos advertidos por Deus: não faça dessa forma, não proceda dessa forma, não vá por esse caminho, não escolha isso. Mas nós abusamos da regra e ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque eu preciso pensar que quando eu faço as minhas escolhas sem Cristo, eu volto ao pecado original, eu decaio da graça. A graça pela qual eu fui conquistado, eu caio dela. Simplesmente pelas escolhas que eu faço. Lucas 10, 27... E seria interessante que você abrisse para você entender bem o que Deus quer de você e de mim nessa noite. A palavra diz: ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Como sair da cilada? Amar o teu próximo, entender o teu próximo como a extensão de você, olhar para o teu próximo como se você estivesse olhando no espelho e vendo refletida a tua imagem. Porque a pessoa que está lá refletida é você. Porque a palavra diz: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aquela pessoa que está sendo refletida como sendo você e veja essa imagem refletida através da cruz, e você e eu sairemos dessa cilada. E somente isso vai poder libertar a mim e a você dessa roda viva que a gente vive, tentando trabalhar com as circunstâncias.
e não permitindo a vontade, o plano, o propósito de Deus estabelecido para nós ser evidenciado nas nossas vidas. João 3,6. Como é que nós vamos sair de tudo isso? João 3,6 diz o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Os planos de Deus para mim e para você são planos espirituais, porque são planos de bem e não de mal, para dar a nós o fim que nós desejamos. E se são planos espirituais, esses planos devem ser entendidos espiritualmente. A linguagem que fará com que esses planos se cumpram na minha e na tua vida é uma linguagem espiritual. Então, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Você só precisa estar no Espírito. Gálatas 6,8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse é o plano original de Deus para você, herdar a vida eterna. O plano original de Deus para mim e para você é colocar o nosso tesouro onde a traça não corrói, a traça e a ferrugem não corrói. O plano original de Deus para mim e para você é olhar para a eternidade e semear para a eternidade. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A sua carne milita constantemente contra os planos e o propósito estabelecido de Deus para a tua vida. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E num domingo como esse, bom para se descansar, passear por aí, eu fui fazer uma visita a uma pessoa que eu já tinha visitado na última sexta-feira. E essa pessoa, ela está com câncer, num estágio muito avançado. E eu não sei mais quantos dias de vida essa pessoa tem. E eu poderia dizer para essa pessoa que todas as coisas indistintamente vão cooperar para o bem dela. Mas eu nunca poderia passar por cima da palavra do nosso Deus, que determinou desde a fundação do mundo todos os dias de existência daquela pessoa. E num momento como esse, a coisa que mais confortou essa pessoa foi quando eu sentei ao lado dela, abracei e chorei o choro que ela estava chorando. Você entende? Numa hora como essa, aquela pessoa tem que ser a extensão de mim. Numa hora como essa, é pouco conselho e mais conforto. Numa hora como essa, são poucas palavras e mais abraço. Numa hora como essa, é se conformar à vontade de Deus para ouvir e sentir a dor do outro como extensão de você. Não é hora de chegar e dizer que para a esposa que todas as coisas vão cooperar para o bem dela quando o esposo dela se for. Porque o plano original de Deus, se Ele quiser curá-lo, Ele cura. Mas se o plano original de Deus for levá-lo, Ele também o levará. Porque Ele estabeleceu todos os dias para aquela pessoa
desde a fundação do mundo, quando nenhum dos dias dele ainda existia. Todos os dias dele e seu foram escritos no livro da vida, quando nenhum dos seus dias ainda existia. Esse é o plano e o propósito original de Deus. E nós só precisamos, entendedores de que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida, quando nenhum deles ainda existia e nós éramos substância informe. Nós estamos diante de um Deus que é soberano, e o que nós precisamos pura e simplesmente é nos conformarmos à vontade dele já estabelecida. É só isso. E o que mais eu e você precisamos entender é que Deus, o Deus que nós servimos, Ele não é um manipulador de circunstâncias. Ele é um Deus que se molda aos seus próprios planos. Ele estabeleceu os planos dele desde a fundação do mundo, e ele não muda 1 milímetro naquilo que ele estabeleceu. E ele experimentou em si mesmo todos os seus planos. E ele não manipulou as circunstâncias para mudar as coisas, mesmo quando elas ficaram muito difíceis para ele. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, pelo seu plano, pelo seu propósito. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E nessa hora aqui, nós vemos Deus se conformando ao seu próprio plano. Nós vemos o Filho dele sendo crucificado, e isso está sendo dito cerca de 750 anos antes de acontecer, e ele poderia trabalhar em todas as circunstâncias e livrar o Filho dele se ele quisesse, mas Deus não fez isso. Nós servimos a um Deus que não vai contra a sua palavra. E por isso eu quero dizer a você nessa noite que a tua vida está segura em Deus. E tudo aquilo que Deus planejou para você vai se cumprir, porque Deus não é um Deus que joga dados com o universo. Ele não joga dados com a tua vida. Ele não é um Deus que lança o dado e vai ver que número vai dar. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Deus não age dessa forma. Deus já tem tudo estabelecido para você. A única coisa que você precisa é: não se debata, não tente manipular as circunstâncias, conforme-se ao plano e ao propósito original de Deus para você. Você pode ver que aqui nós estamos apresentando em Isaías 53 um servo sofredor. O que acontece conosco é que nós queremos as bênçãos de Deus.
Mas quando Deus também nos submete ao sofrimento para herdarmos essas bênçãos, nós não queremos passar por esse processo. Nós vamos naquela de dar um miguelão em Deus, e aí desviamos do caminho. Porque imagine, sofrer vai doer. Mas uma coisa que eu te digo nessa noite, não existe crescimento sem dor. Vai doer, mas depois vai passar. E conforme diz um dos profetas de plantão aqui da nossa igreja, aceita que dói menos. E nenhuma vírgula dos planos originais de Deus para a tua vida vai ser mudada. Ele não mudou para o seu filho, ele também não mudará para você. Entenda isso. E quando nós vemos todas as profecias se cumprirem na vida de uma única pessoa, do nosso Senhor Jesus Cristo, fica evidente que o problema não está com Deus. Todas as profecias se cumpriram nele, no amado. Mas eu e você, na condição de criaturas, não conseguimos nos conformar ao plano do Criador. Nós nos rebelamos, e a palavra, nesse caso, você não precisa ficar escandalizado, porque a palavra é rebeldia mesmo. Nós somos rebeldes. O Senhor diz, vá por esse caminho, faça isso. E aí nós sutilmente, não. Deus, acho que você errou de endereço. Não, Deus, acho que errou. A pessoa não sou eu não, a pessoa é aquela lá. Eu não. Mas aquilo já era plano original de Deus, gente. A única coisa é só a gente se conformar. E eu quero que você, aí em Romanos, leia comigo os versículos 9 e 10 do capítulo 8. Que é para você entender como você está e como você é visto sob a ótica de Deus. E essa palavra é para você e para mim. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O Espírito está vivo em você. O Espírito está vivo em você porque você foi justificado pela fé. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque um dia a palavra do Senhor lhe foi anunciada. Você creu pela fé e isso foi imputado a mim e a você por justiça. Isso é a justiça de Deus. E você e eu não éramos merecedores disso, mas a graça dele, a superabundante graça do Senhor alcançou a mim e a você, e hoje nós estamos aqui. E eu quero que você entenda o porquê de tudo isto, porque eu imagino que você deve estar se perguntando, mas pastor, por quê?
E em nome de Jesus, eu desejo que isso lhe sirva como resposta a Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu quero só parar aqui contigo, porque entre essa discussão, que eu considero pouco edificante, entre arminianos, isso não cola. Mas o que está se falando aqui é que você foi predestinado a um propósito original de Deus para a sua vida. Essa é a doutrina da predestinação, porque você foi escolhido com um propósito específico que só você poderá cumprir na face dessa terra. E é isso que você precisa entender, que não é uma questão de calvinismo ou de arminianismo. É uma questão de propósito. É uma questão de propósito. É você conseguir se conformar ao plano, ao projeto original de Deus, assumir isso, vestir essa camisa e se conformar àquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, sem tentar manipular as circunstâncias. Maria entendeu bem isso. E ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Maria entendeu. Eu e você precisamos entender também. O meu chamado, ele deve ser resultado da justificação pela graça, porque toda vez que o meu chamado foge disso, eu recaio da graça e me legalizo. E quando eu falo em me legalizar, eu estou falando em sair da direção previamente estabelecida por Deus. Eu saio da graça e vou para a lei. E a palavra é muito clara quando ela diz que a lei já não terá mais domínio sobre mim, sobre você. Porque toda lei se resume nos dois únicos mandamentos: de amar ao teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o teu próximo é a extensão de você. É lá que você vai encontrar o propósito original de Deus para a tua vida, em amar alguém. E amar pelo que a pessoa é, e não por aquilo que ela representa. E somente assim a glória de Deus será vista através de mim e de você. E eu quero caminhar contigo, quase para encerrar. E eu não quero que você saia daqui sem esse presente. Salmo 139. Versículo 16, que eu citei aqui, para você conferir. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Não existia nada. E nessa noite, eu não sei como você interpreta isso,
mas eu interpreto como um milagre de ter o privilégio de apresentar Kedna. Isso havia sido planejado na eternidade. Só se cumpriu aqui hoje. No dia 24 de novembro de 2019. O Senhor determinou que uma criança nascida no Brasil, filha de pais haitianos, seria apresentada aqui nessa igreja. Ou será que você tem dúvida disso? O Senhor determinou que ainda que alguns integrantes da nossa igreja andassem pelo vale da sombra da morte, eles não deveriam temer mal algum, porque o Senhor estaria com eles, e misericórdia do Senhor os alcançaria e os consolaria e os confortaria por todos os dias da vida deles, e eles voltariam a habitar na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor determinou que camas seriam deixadas e pessoas andariam no nosso meio. Essas coisas, elas acontecem para que o corpo entenda o propósito e os planos de Deus para uma geração chamada de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. E para finalizar, eu quero orar com você. A oração do Pai Nosso. Porque o Pai é nosso. Ele não é meu, ele não é seu. Deus é singular, mas sobretudo ele é plural. E eu só encontro Deus agindo da individualidade e saindo para a coletividade. E eu tenho falado incontáveis vezes sobre Gabriela Mistral. Eu tenho falado sobre essa frase aqui. Procurei a Deus e não encontrei. Procurei o outro, o próximo. Nos encontramos os três. Isso é a extensão de mim. O próximo, o outro. E eu desejo que você curve a sua cabeça e ore comigo com a sua voz. Com a sua voz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Você acabou de dizer: venha o teu reino e cumpra-se a tua vontade. Você acabou de dizer que você está decidindo se conformar
aos planos de Deus e ao projeto original dele para a tua vida. Foi isso que você disse. E como você não disse isso para mim, você disse isso para ele. É responsabilidade sua honrar aquilo pelo qual você acabou de orar. E que Deus nos abençoe para que nós consigamos, no nome dele, nos conformarmos ao propósito original dele para as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto dele e encha o teu coração com a paz dele. Em nome de Jesus, que ele te abençoe.